Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Moreira. Preparei para você hoje algumas dicas de português, regras de pontuação, o emprego do ponto e vírgula, dois pontos e reticências, teoria e prática, ok? Então aqui o nosso sumário, vamos utilizar esses 4 pontinhos aqui, ó. Primeiro deles, ponto e vírgula, dois pontos, reticências e questões. As questões são para você treinar e recomendamos que você resolva várias outras questões para que você fixe os ensinamentos aqui dessa nossa aula. Não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever aqui no nosso canal e fazer as suas sugestões, os seus comentários para que a gente possa preparar algumas outras aulas aí para você. Então vamos ao que nos interessa, beleza? Muito bem. Vamos como se emprega ponto e vírgula. Então ponto e vírgula, como todos nós sabemos, ao lado da vírgula, travessão, dois pontos, é nada mais nada menos do que um sinal de pontuação, um sinal gráfico utilizado, portanto, na língua escrita. Não é? Tem a representação aí, ó, ponto e vírgula, como está bem claro aqui, e ele representa ou marca uma pausa. Então essa pausa do ponto e vírgula, obviamente, é maior que a vírgula e menor que o ponto. E assim, como a vírgula não encerra a oração, o período. Então você não vai encerrar uma frase, um período, né, uma oração com o ponto e vírgula, nem com a vírgula, ok? Isso aí vai ser estudado em outra ocasião, você vai encerrar com o ponto, né? Muito bem. Então é utilizado basicamente em duas ocasiões, ou hipóteses, conforme os slides a seguir irão demonstrar. Quero lembrar você que nessa aula nós falaremos exatamente do emprego do ponto e vírgula obrigatório. Claro que quando nós formos estudar em outra aula o emprego da vírgula, a gente vai explicar para você que na substituição ao uso da vírgula você pode opcionalmente utilizar o ponto e vírgula. Tá? Então não há uma regra obrigatória em muitos casos do emprego de vírgula que ela pode ser substituída por ponto e vírgula. Então nesses dois casos, nessas duas hipóteses que a gente vai estudar aqui, então obrigatoriamente vai ter que ser ponto e vírgula. Quando a gente estudar numa aula específica só como aplicar, como empregar a vírgula na nossa língua portuguesa, a gente vai também explicar que em alguns casos essa vírgula pode ser substituída opcionalmente por ponto e vírgula. Então vamos adiante. Então o primeiro caso aí, ó, o primeiro emprego é para separar itens de uma enumeração. A gente viu que também é utilizada a vírgula para separar itens de uma enumeração. Mas no caso aqui específico, não é? Quando se tratar de quê? Incisos, considerandos de artigos de lei, não é? Decretos, petições. Então, essas enumerações, tá? Como esse exemplo que nós estamos vendo aqui abaixo, ó, o artigo 9º do Código Civil, tá? Serão registrados em registro público, ó, dois pontos. Então, aqui você tem o artigo e aqui você tem a separação, podemos dizer assim, a especificação desse artigo, que são chamados incisos, ó, inciso 1, 2, 3 e 4. Então, nesse caso, nascimento, casamento e óbito, aí separa o item 1 do item 2, através de ponto e vírgula. Então, nesses casos de enumeração aí, não resta dúvida, decretos, artigos de leis, artigos da Constituição. Então, essa divisão entre o artigo, inciso, a linha, parágrafos, é feito através do ponto e vírgula, ok? Da mesma forma como a gente vai ter a oportunidade de ver na outra aula que a gente recomenda que você nos assista sobre vírgula, a gente vai ver que nesse finalzinho aqui, ó, entre o último e o antepenúltimo, você pode substituir aqui por e, não é? Ou seja, e, inciso 4, a sentença declaratória de ausência e de morte presumida, tá bom? Então vamos para o segundo caso. Quando você quer separar orações, né? Então, orações coordenadas. Então, cada oração corresponde a um verbo específico, não é? Então, no caso, existem as orações coordenadas e subordinadas, que a gente recomenda que, se caso você tenha dúvida, você se preparar e estudar uma aula específica. Não é o caso aqui, porque senão ficaria uma aula muito longa, não é? Então, quando se tratar de orações coordenadas em que há pelo menos uma vírgula, olha aí, gente, em seu interior, ou quando as duas orações se opõem pelo sentido, então, nesse caso, você terá a obrigatoriedade do uso do ponto e vírgula. Então, esses dois casos, ponto e vírgula, é obrigatório. Veja o exemplo 1 aqui, ó. Não estava magra.
Então aqui, ó, um verbo. Então você tem aqui o quê? Você tem uma oração. Estava transparente. Então aqui você já tem essa oração aqui, ó, né, coordenada com a vírgula. Portanto, para separar, então veja que essa ponto e vírgula tem mais o aspecto sintático, não é? Então era impossível que não morresse de uma hora para outra. Então obrigatoriamente aqui tem que ter ponto e vírgula. Olha essas duas orações, não é? Elas se opõem pelo sentido. Enquanto uns choravam, o verbo chorar, outros sorriam, o verbo sorrir. Então nesse caso aqui, ó, obrigatoriamente separa por ponto e vírgula. Claro e indubitavelmente é assim. Agora, obviamente que você poderia formar essa frase de outra forma, né? Uns choravam e outros sorriam. Mas aqui, ó, nesse sentido de mostrar que são duas orações opostas pelo sentido. Bacana? Maravilha. Vamos adiante. Então agora vamos empregar os dois pontos, tá? Então os dois pontos são um sinal de pontuação, também sinal gráfico, né, que tem a seguinte representação. A representação é essa aí, né, todos nós sabemos. Esses dois pontos representam ou marcam uma pausa, né, uma pausa suspensiva de voz. Por quê? Porque indicam que a frase não está concluída, tá? E os dois pontos, eles são empregados em 4 ocasiões. Então são 4 regrinhas básicas. Vamos lá a eles, para não perder tempo. Primeiro, emprego 1. Indicar uma citação. Então, uma citação sua ou uma citação de uma outra pessoa. Se a citação for sua, não vai precisar, obviamente, colocar entre aspas, né? Mas aqui, ó, é uma citação de uma outra pessoa, né, que você escreveu, né? Então, eu escrevi em minha despedida. Então, lá na sua despedida, você escreveu dessa forma, ó, até breve, meus colegas de trabalho. Então, aqui você transcreveu aquilo que você escreveu em outro local. Então, por isso é que você colocou aqui, ó, aspas, né? Porque na realidade é uma representação, uma cópia, podemos dizer assim, daquilo que você próprio escreveu. Disse Jesus, ó, 2 pontos. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, Mateus 19:14. Então, observe que é uma citação de uma outra pessoa extraída da Bíblia, ok? Então, nesse caso, você deve utilizar as aspas e tem que utilizar 2 pontos, porque se trata de uma citação. Aqui, eu copiei, não é, o que eu citei em um outro momento, mas se eu quero fazer uma citação própria nesse momento, eu não precisaria colocar essas aspas. Embora a gente vá ver em uma outra aula quando se emprega as aspas de acordo com a língua portuguesa. Beleza? Vamos para a segunda hipótese de emprego. Antes de uma enumeração, né? Olha aí, comprei 3 alimentos importantes. 2 pontos, arroz, feijão e carne, tá? Então observe que você faz uma enumeração, o que foi que eu comprei, né? Então, no caso aqui, ó, arroz, feijão e carne. Olha o outro exemplo aqui, ó, né? Um exemplo diferente do primeiro, um exemplo 2, né? O comerciante negociava 4 coisas, ou seja, qual é a numeração? Quais são as coisas que ele negociava? Carro, motos, caminhões e barcos, ok? Então, vejam que nesse caso aí, não há o que discutir. Vamos para o emprego 3. Quando você pretende introduzir, né, uma sequência que explica ou desenvolve uma ideia anterior. Então, devia ser invenção de algum gaiato, ponto. E não era. Era verdade pura. Veja aqui, ó, uma oração de Machado de Assis. Aqui, no caso, os 2 pontos, no sentido de explicar ou desenvolver uma ideia anterior. Olha o exemplo 2. Os novos trabalhadores devem trazer, né? Então deve trazer o quê? 2 fotos, carteira de trabalho e documento de identidade. Exemplo 4. Quando se deseja abrir um diálogo, 2 homens que não se conheciam, olha aí, dialogavam, né? Então no caso aqui, 2 pontos, você vai abrir um diálogo, né? Travessão, quem é você? Eu sou José.
José, sim, José Sarney, o ex-presidente? Não, eu sou José da Silva Pedreiro. Então, o emprego dá reticências, para não alongar muito a nossa aula, né? Então, as reticências também são um sinal de pontuação, utilizado na linguagem escrita e corresponde a esses 3 pontinhos aqui, ó. São empregados para indicar a interrupção da frase ou interrupção de pensamento. Utilizadas basicamente em 2 hipóteses, 2 ocasiões. Primeira, mostra uma dúvida, uma surpresa, uma hesitação, uma incerteza. Olha aqui, imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Olha aí, Luiz Fernando Veríssimo. Ah, meu bem, como seria bom se você estivesse aqui. Então você, né, fez aqui uma pausa, né? Na realidade, uma hesitação. Em terra de olho, quem tem um cego. Ih, errei. Então aqui no caso você está mostrando aí que ao emprego da reticências. E o emprego 2, quando há uma supressão de um trecho de um texto. Então quando você quer extrair um texto, um certo trecho de um texto, e você não quer transcrever tudo, você quer cortar uma parte, suprimir uma parte, você pode colocar aqui, ó, né, os 3 pontinhos, a reticência. Lembrar sempre colocar entre parênteses. Se és tão rico, por que não amparas alguns necessitados? Ó, então isso aqui é uma frase de uma oração de Aurélio Buarque de Holanda. Beleza? Então vamos para a parte prática, questões de concurso, para que a gente possa mostrar a você como isso é cobrado. Então veja um concurso aí para enfermeiro de 2017, Piraíba, Minas Gerais. Veja os itens sobre pontuação e assinale a alternativa correta. Usamos o ponto e vírgula para separar orações de um período longo em que já existem vírgulas. Beleza? Beleza, foi o que a gente estudou. Então 1 está correto. 2. Usamos 2 pontos em enumerações, nas exemplificações, antes de citação da fala ou de declaração de outra pessoa. Beleza, também está certo. Usamos reticências para indicar a interrupção de uma frase em caso de dúvida ou surpresa. Beleza, portanto, 1, 2 e 3 estão corretos. Letra A é a resposta. Ok? Vamos para a questão de número 2. Agente administrativo lá de Petrolina, Pernambuco, né? Em 2019. O uso de 2 pontos no trecho. É fácil reconhecer os integrantes dessa comunidade. 2 pontos. São aqueles que falam a sua língua. Olha aí. Aqui ele, né, nem precisou colocar. Aqueles que enxergam o que você vê, vírgula, aqueles que entendem o que você nem verbalizou. Então, nesse caso aqui, qual foi a razão de usar os 2 pontos? Anuncia uma citação, indica a consequência do que foi anunciado, inicia um esclarecimento ou trata-se de uma enumeração explicativa ou exemplificativa. Né? Então veja que ele fala, né, ó, são aqueles que falam a sua língua, aqueles que enxergam o que você vê, aqueles que entendem o que você verbalizou. Portanto, letra D é a resposta. E por último, temos a questão 3, aí do concurso lá de Goiás, agente penitenciário 2016. Olha só, viver é muito perigoso. 3 pontinhos. Por quê? Aprender a viver é que é o viver mesmo. Ó, 3 pontinhos, reticências. Travessia perigosa, mas é a vida, é a da vida. Sertão que se alteia e abaixa, né? Reticências. O mais difícil não é um ser bom e proceder honesto. Dificultoso mesmo é um saber definido o que quer e ter o poder de ir até o rabo da palavra. Então, João, no caso, Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas. Ok? Então, as reticências utilizadas nesse fragmento de texto de Guimarães Rosa sugere o quê? Medo, tristeza, incerteza, lembrança ou insatisfação. Então, veja que estamos aí, como a gente viu, o emprego das reticências no caso de incerteza. Portanto, resposta à letra C. Então, é isso aí para a aula de hoje. Era o que nós tínhamos para tratar. Se você gostou, inscreva-se aí no nosso canal, deixe o seu joinha, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário indicando outros temas para a gente trazer aqui para você. Um forte abraço e a gente se vê por aí.